Olá, olá! Hoje, primeiro Conectude Podcast. Estamos aí com vocês. Meu nome é Claudio Mirlang, microsemetista irídio. Estou aqui no Centro Conectude e, com um convidado muito, mas muito especial. Não seria, nada melhor de nós começarmos esse projeto com uma pessoa, que trouxe, que veio para o Brasil trazendo aí essas novidades com a questão da íris, né? Estamos aí com o Dr. Clodoaldo Pacheco, pode estar nos falando. Nós vamos estar falando aqui hoje, gente, sobre a questão da ansiedade na íris, né? Claudio, é um prazer estar aqui com você, estar nesse primeiro podcast de inauguração, de poder levar saúde para as pessoas, de poder levar saúde física, mental, emocional. E a ansiedade é algo principal nesse momento pós-pandemia. Vocês não imaginam, quem está nos assistindo, a quantidade de pessoas que sofrem de ansiedade e o mal que a ansiedade faz. Desde a área cardíaca, a área mental, a área intestinal, porque toda doença vem de um sentimento de insegurança, de ansiedade, onde a gente contrai a musculatura e, ao contrair a musculatura, diminuímos a circulação. Isso gera problemas graves de ansiedade e de medo. Pensando nisso, digamos que agora, pós-pandemia, veio alavancar mais a isso, que as pessoas estão tendo mais dificuldade na questão da ansiedade, mas vamos imaginar que a pessoa ela ficou mais parada, ela teve que se retrair um pouquinho dos seus afazeres nesse período da pandemia, que ela parou e se deparou com ela, na verdade, né? E de repente teve que se deparar enxergando um pouco, se olhando um pouco no espelho e ficar um pouco mais com ela, isso possa ter agravado mais ainda, porque quanto que aumentou hoje? Sim, a pandemia fez nós nos encontrarmos conosco mesmo. Porque antes da pandemia nós saímos de manhã, retornávamos à noite para uma casa e íamos ao quarto dormir. E com a pandemia, com o home office, nós precisamos o quê? Parar e fazer uma introspecção. E aí as pessoas se encontraram com elas mesmas e ficaram com medo. Medo de achar alguma coisa que fosse ruim ou errado. Porque é muito fácil eu ver para fora. E é justamente aí que a microsemiótica irídia, que a íris, que os olhos revelam quem nós somos. Porque através dos olhos nós podemos saber o tipo de ansiedade que a pessoa tem. Porque as pessoas vêm consultar e falam para o terapeuta, para o microsemetista, eu estou ansioso ou estou ansiosa. Mas qual tipo de ansiedade? É uma ansiedade mental? É uma ansiedade física? É uma ansiedade com medo do futuro? E as pessoas que são ansiosas também elas têm um sentimento muito grande de falta, pensando que amanhã vai faltar. E daí esquece de viver o presente pleno. Então isso é muito importante colocar na ansiedade. Então, na verdade, a questão, o que desencadeou, na verdade, na íris, nós estudamos bastante a íris. O Clodoaldo Pacheco, gente, eu estudo com ele desde 2007, só para... 2005, na verdade, a gente se conheceu, em Santa Rosa, e depois, ali em 2007, a gente começou mesmo a fazer um curso lá em Santa Catarina, tá? E a gente vem estudando a íris desse tempo, e hoje eu vivo, com esse trabalho a questão de olhar no olho, como a gente diz, é tão bom. Mas nesse período, da pandemia agora, na íris, na verdade, a gente já tem as nossas predisposições, Sim. Então, de repente, agora veio aflorar aquilo que a pessoa já tinha uma predisposição? Sim. É muito característico de nós quando nós paramos de aflorar, de fluir, tá? Aquilo que estava abafado. Então, quando eu estou sozinho, eu preciso me encontrar e me enfrentar. Aí eu falo muito para as pessoas, é saber aquilo que eu digo, quais são os meus pecados. E pecado tem um significado que é errar o alvo. Então, nós estávamos indo por uma estrada, agora precisamos voltar para dentro dessa estrada para manifestarmos o melhor de nós. E o melhor de nós tem problemas. E as pessoas ansiosas, porque a ansiedade leva também à depressão crônica, é justamente essa parte. Eu não sei quem eu sou. Eu estou planejando o futuro sem viver o presente. E cada olho, Claudio Mir,
você que é um rapaz, um jovem profissional da área da saúde, sabe que cada cor de íris, cada olhar, porque os nossos olhos são a janela da alma, me indica um tipo de ansiedade. Por isso que eu sempre falo às pessoas o seguinte: procure um profissional qualificado e habilitado para consultar. Não vai só na história da vizinha que fala, você está ansiosa, toma chazinho tal, ou faz isso ou aquilo, que pode inclusive prejudicar mais a pessoa e levar a uma patologia crônica, de acordo com a sua estrutura e de constituição. Por exemplo, nós dois aqui batendo um papo, vamos dar um exemplo para as pessoas aqui. O Claudiomir Lang tem olhos azuis, que nós chamamos de constituição linfática. Pessoas com os olhos azuis gostam de ter o seu próprio espaço e que os outros não adentrem sem permissão nesse espaço dele. Certo. Então você é uma pessoa mais reservada. Isso não é nem certo nem errado, é o teu jeito de ser. E provavelmente na pandemia, quando juntou toda a família para ficar juntas, essas pessoas que têm os olhos bem azuis se sentiram invadidas, não se sentiram com um período para elas refletir sobre elas. E aí gerou ansiedade, porque ao mesmo tempo eu não posso brigar, expor, colocar para fora o que eu estou sentindo dos outros, porque senão ia dar uma confusão muito grande. Já as pessoas que têm os olhos bem escuros, eu vou te mostrar um exemplo na parte de um mapa aqui, ó. Aqui nós temos as íris linfáticas, como estou falando do Claudiomir Lang, e temos as pessoas que têm os olhos bem escuros, que são o que se chama de hematógenos. Esse aqui já é um tipo de pessoa que tem uma ansiedade, que gosta de ter o apoio, que os outros cheguem mais próximos deles. Porém, é o que nós chamamos de sanguíneo. Ele vomita palavras, às vezes, indesejáveis aos outros. E quando ele é repreendido ou reprimido, aí ele gera uma ansiedade interna que vai atacar o sistema gastrointestinal e fígado. No caso de uma íris linfática, como a sua, que tem esses belos olhos, compromete as linfas e a pessoa gera uma ansiedade de se retirar do meio e as pessoas pensam que ela está depressiva. As pessoas que têm os olhos linfáticos azuis, elas são menos flexíveis e têm uma dificuldade maior de perdoar. Isso pessoas que não têm esclarecimento. E quem tem esclarecimento sabe que perdoar é deixar ir. Então, se eu tenho dificuldade de perdoar, se eu sou mais inflexível, eu crio uma ansiedade externa que vem para a parte interna e compromete a tireoide e a minha linfa. Já quem tem os olhos bem escuros, gera uma ansiedade sanguínea que compromete o fígado e a circulação sanguínea, que faz a pressão se tornar hipertensiva. Muitas vezes uma pessoa hipertensiva não coliga com essa palavra ansiedade. Mas você pode observar, qualquer um das pessoas que estão nos assistindo, que tem a hipertensão, quando ela vai no médico fazer uma consulta com um cardiologista, a pressão dela sobe 2 pontos no mínimo. Isso é simplesmente por causa da ansiedade. Simplesmente é uma forma simplista. Então, quando eu procuro um microciometista irídeo, ele vai analisar na minha íris como eu gero ansiedade, se eu tive um trauma que gerou essa ansiedade, como eu me tratar corretamente, quais as substâncias que estão faltando no meu organismo. E existe uma terapia específica para essa área que só pode ser prescrita por profissionais da área da saúde, como você. Porque nós podemos fornecer acetilcolina, noradrenalina, parte neural de oligoelementos corretos para a pessoa viver o presente. Eu sei que muitas vezes eu estou falando bastante. Tá? Mas como é difícil viver o presente, né? Sim, porque no presente a gente tem que se encontrar conosco mesmo. Porque tem 2 tipos de pessoas principais. Aqueles que vivem no passado. Você já observou, todo velho, né? Existem pessoas idosas e sábias, mas o velho não é nem idoso nem sábio. Mas existem pessoas velhas com 18 anos
E existem pessoas velhas com 80 anos. O que é uma pessoa velha? É aquela que vive assim, no meu tempo que era bom, ai como o mundo funcionava, ai as pessoas me respeitavam. Isso tem pessoas de 18 anos. E eles fazem isso porque eles têm um sentimento de culpa muito grande dentro deles, de não ter cuidado deles mesmos e nem de falado aos outros o quanto eles amam. Porque isso principalmente com os homens, porque os homens têm dificuldade de falar eu te amo. Seria a omissão? Omissão. Omissão daquilo que ele devia estar fazendo, não está. E não está. Aí voltamos ao que você falou agora. Tá? Viver o presente e se encontrar com você mesmo. Então isso gera uma ansiedade muito forte. Pessoas jovens podem ter 18 anos ou 90 anos. São as que aprendem a viver o presente, que é o que existe. Porque nós temos uma ansiedade de pessoas que estão vivendo no futuro. E o futuro não existe. O futuro você pode planejar, desde que você tenha um presente bem feito. Mas não viver. Não viver. Se vive o presente. Se vive o presente. Porque todo mundo que viver no futuro, ou tentar saber o que o outro está pensando dele, tem que estar internado no hospital psiquiátrico, porque daí já não está bem na cabeça. Então, assim, olha, é fácil, é simples, mas não é simplista, e por isso que eu sempre vou aconselhar uma consulta profissional. Nesse caso que nós estamos falando sobre microsemiótica irídea, que é o estudo dos olhos, porque os olhos, as pessoas que estão nos assistindo, têm uma ligação direta com o nosso cérebro e com todo o nosso ser. E vai revelar o porquê que estamos ansiosos. E quando você se conhece, você passa a viver o presente. E quando você vive o presente, você agradece a vida. E quando eu estou na Europa, principalmente na Itália, né, tem a frase, né, grazie alla vita, né, obrigado à vida. E os ansiosos não sabem agradecer a vida. Independente da pessoa vir consultar ou não, eu acredito que a gente já possa ajudar muitas pessoas. Independente da situação que você está vivendo, comece a agradecer a vida. Pelo pouco ou pelo muito que você tem. O agradecer é o reconhecer, na verdade, reconhecer. Né? Porque porque eu ouvi você falar aqui, porque a maior dificuldade, eu creio que na questão do agradecer, é você conseguir reconhecer aquilo que você já tem, né? Porque se você quiser sair daquele ponto, você primeiro precisa reconhecer, né? Então, Sim. tu agradecer, tu vai reconhecer, peraí, onde é que eu estou, Onde né? é que eu estou? Você vai se localizar. E hoje eu vim fazer um passeio na casa do meu amigo, ex-aluno Claudiomir Lang, porque hoje o Claudiomir Lang também é um mestre. E eu saí de um ponto de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, então eu sei onde é que eu estava e para onde eu queria ir. Agora, se eu falo, eu vou na casa do Claudiomir Lang e não sei aonde estou, como é que eu vou chegar aqui? E a mesma forma da nossa vida, como você acabou de falar, quem eu sou hoje? O que eu tenho de bom hoje? Eu tenho problemas, eu tenho desafios na vida, todos temos. Todos nós temos. Enquanto vivermos, nós vamos ter uma evolução, e evolução significa desafios. Então você vai ter algo a resolver. Existe a ansiedade que até mesmo é saudável. Olha, eu vou fazer um negócio, eu vou conversar com uma pessoa, eu vou falar com a menina para namorar com ela, com o pai dela, eu fico ansioso. Daquela expectativa, né? Expectativa. Agora, eu não posso viver isso sem ter o caminho a percorrer. Então tem ansiedade saudável também. Na expectativa pode gerar uma decepção, né? Uma decepção. Mas por isso que eu tenho que cuidar o meu propósito e o meu foco. Isso, né? Perfeito. Qual que é o teu... todo paciente, quando vem fazer a consulta, na ficha de consulta está, qual o motivo que você veio fazer a consulta? Então, daí nós vamos resolver aquilo que está gerando doenças e a ansiedade da pessoa. Porque se eu tratar uma pessoa do que ela está reclamando, vamos dar um exemplo de dor. Dor nos ossos, dor física. Tá? A ansiedade aumenta a dor física. E muito. Olha só. Agora, uma das coisas que é interessante, por exemplo, assim, ó, AR, artrite reumatoide crônica, que é uma dor terrível no corpo, que vai consumir os ossos de uma pessoa.
é uma ansiedade que está ligada à falta de perdão. E hoje eu posso garantir, óbvio, fazendo o teu tratamento, não deixe de fazer seu tratamento para artrite, tome a medicação que você está tomando, tá certo? Mas assim, se eu começar a me perdoar, existe a terapia Portal do Tempo, que fala assim, que é muito utilizada em artrite reumatoide, que a pessoa está muito ansiosa. E o que essa terapia faz? Eu me perdoo. Porque muitas vezes a pessoa ansiosa, ela pensa ou imagina que fez alguma coisa que nem ela merece perdão. Porque perdão, a pessoa que está se culpando, na verdade. Está se culpando. A pessoa entender. Então, a culpa, ela gera a questão da pessoa não conseguir se perdoar, né? Isso. De situações. E isso gera ansiedade. Se eu gero ansiedade, eu contraio minha musculatura. Então, ok, eu tenho dor nos ossos? Tenho artrite reumatoide. E se eu me perdoar? Será que vai ajudar a melhorar? Experimenta. Mas vem essa situação assim, então eu preciso me perdoar, perdoar as outras pessoas que fizeram alguma coisa comigo, e perdoar significa deixa embora o que não serve mais para mim. O terceiro ponto, eu sou livre. Liberdade me gera responsabilidade. Cada um pode ser como quer. Então, se eu perdoo, busco liberdade, tenho felicidade e tenho gratidão. E eu te faço uma pergunta, Claudiomir. Você conhece algum doente feliz? Não. Não. E as pessoas felizes não estão saudáveis? Então. Por que não experimentar? Eu sempre faço um desafio com os meus pacientes. Vamos experimentar uma nova vida por 28 dias. Se depois de 28 dias você se perdoando as outras fora, gerando liberdade, felicidade e prosperidade, não for bom, você pode voltar ao que você era antes. E todos os pacientes aceitam esse meu desafio. É interessante porque quando nós estávamos desenvolvendo a marca aqui, né, da Conectude, e daí, peraí, mas o que Conectude é, né? O que Conectude, não é que ele quer, o que ele quer alcançar, né? Por se você vê o nome hoje, Conectude, Centro de Saúde Plena. Isso. Por quê? Por que essa saúde plena? Porque Jesus dizia uma frase, tem muitos que estão vivos, mas estão mortos. Né? Estão mortos na questão do propósito da vida, que não entenderam a vida ainda. E o que eu acho bacana da microsemiótica, né, da íris em si, é esse despertar com a questão do tratamento do portal, do proteção, do Master, e entender que eu posso ser feliz, né? Eu mereço. Eu mereço ser feliz, né? Mas como você falou desse grande ser, né, de Deus, de Jesus Cristo, por que ele veio? Não foi para a gente ser feliz, se conhecer? Para se tornar feliz? Mais humanos. Mais humanos. Para se tornar mais humanos. Porque o ser humano ele se perdeu de si que não sabia mais quem ele era, né? Então Jesus ele veio para o ser humano, você é isso aqui mesmo. E quando o ser humano ele se encontrar consigo, ele encontra a felicidade. Pronto, e daí encontra a saúde, faz conectude, a coligação com todo o seu ser. Eu sempre digo assim, você não é um monte de carne e ossos, você é mais do que isso. Exato. Claudiomir, eu vou dar mais um exemplo aqui que eu acho muito legal. Para mim, talvez as pessoas não gostem, mas vamos lá. Eu falei da artrite reumatoide, tá? E falei do perdão. Agora, sabe uma das coisas que a ansiedade gerou muito nesse período de pandemia? Principalmente fibromialgia. Porque as pessoas confundem dor e pensam que tudo é artrite reumatoide ou reumatismo. Mas existe uma dor muito forte que é a fibromialgia, que foi nesse período, eu não sei no teu consultório, mas no meu, o que aumentou de pessoas com fibromialgia procurando consulta foi incrível. E é uma dor terrível que dá no corpo, compromete sono, nas mulheres a parte da menstruação, problemas gastrointestinais, problemas de memória. E a pandemia fez isso. Porque gerou uma ansiedade tão grande que leva hemisfério cerebral direito e esquerdo a não se conectar. E daí nós temos uma parte que se chama corpo caloso, e isso faz um desequilíbrio entre os dois hemisférios e gera fibromialgia. E a fibromialgia é uma falta de sabedoria, porque você pode ter inteligência, conhecimento e não ter sabedoria. E através da íris, você aumenta a sabedoria e melhora a ansiedade e consegue melhorar a fibromialgia.
Interessante, na sabedoria tem dois tipos, né? A sabedoria humana e a divina. E a divina, sim. Então, quer dizer, o meu despertar, né, do meu quem eu sou, eu preciso da divina, né? Isso. E continuando nessa parte da sabedoria divina, eu vou dar uma dica que as pessoas podem até mesmo se observar antes de procurar uma consulta, tá? Se você chegar no seu espelho do banheiro, ligar a luz, você olhar nos seus olhos, observa o tamanho da sua pupila. Tá? Se a sua pupila for pequenininha, você tem uma ansiedade que está olhando para fora, cobrando uma resposta e uma satisfação dos outros. Então você não vive dentro de você. E isso gera muita fibromialgia porque você contrai você todo. Se você se olhar no espelho e a tua pupila for grande, tá? Que a gente chama de midríase, você está muito internamente pensando só em você, isso gera ansiedade, e o egoísmo, e esquecendo de viver com as pessoas. Então precisa ter um equilíbrio. Uma harmonia entre uma harmonia. O problema não está fora de você, o problema está dentro. Quando você se resolve, você melhora, além da sua vida, você melhora a vida familiar. Porque ser doente é muito caro, além do sofrimento que é muito grande. Então, eu acredito que nesse nosso podcast, se as pessoas fizerem coisas simples, sabe, de se fazer isso, de se olhar no espelho, principalmente aqueles que estão com fibromialgia, que é causado por esse problema cerebral e que aumenta por causa da ansiedade. Artrite reumatoide, causada por ansiedade. Fibromialgia pode estar sendo causado pela ansiedade. Quando eu me conheço, se eu sou interno ou externo, eu posso começar a me equilibrar. Se eu não consigo sozinho, eu busco ajuda e eu sempre friso isso. Nunca se consulte com quem não te consulta. O que é isso? É você ir num profissional da área da saúde que está dando atenção a outras coisas e não ao paciente. Não está presente. Não está presente. Porque eu só vou conseguir ajudar alguém quando eu estou presente. Para trazer alguém na presença, eu tenho que estar presente. Então, não é uma crítica, mas observe com quem vai se consultar. Então, quando você procura um profissional da área da saúde, da microsemiótica irídea, ele vai te examinar para saber de onde veio essa tua ansiedade. E nós demos antes um exemplo de 2 cores de olhos. Cada parte do olho, ele vai me indicar a melhor alimentação, o tratamento que a pessoa precisa, aonde você vai tocar. Você sabe tão bem ou melhor do que eu, que quando a gente examina a íris de uma pessoa, nós tocamos na coluna dessa pessoa. Porque as pessoas ansiosas ou com traumas, elas diminuem o fluxo medular. Nós temos a nossa coluna e dentro da coluna nós temos um fluxo da medula, que se conecta com o cérebro reptiliano, com o cérebro límbico e neocórtex. Pessoas ansiosas, e aqui eu olho para todos vocês, olho no olho, e digo o seguinte: se você é um ansioso, você vai precisar trabalhar a sua coluna para liberar seu fluxo medular, porque inclusive a inteligência diminui de uma pessoa. As capacidades. As capacidades. E aí o profissional microciometista, o que faz? Ele vai analisar o olho, vai saber qual a vértebra da coluna está comprimida. Existe um gel específico só profissional que ele vai tocar junto com a prata para liberar essa área da coluna e a pessoa melhorar, achar o caminho de melhorar da ansiedade. Então, o nosso ser, o nosso corpo, ele somatiza os nossos medos, as nossas ansiedades, e quando ele é tocado, que isso é liberado, você começa a encontrar o caminho de viver o presente, sabendo se administrar, se organizar e sem ansiedade. Entendendo, isso é bem interessante, porque quer dizer, toda vez que eu estou fora de mim, eu estou gerando uma patologia, né? Estou gerando uma disfunção. É como tu andar fora da estrada, tu vai gerar um problema, né? Tu sabe o caminho, mas tu prefere andar... Peraí, tu vai ter problemas, vai estourar um pneu, vai te gerar uma situação desconfortável que você não gostaria, né? Para chegar ao seu destino, né? Se eu não estou em mim...
E aí tem uma coisa que nós trabalhamos em vários pontos, como você falou agora de Jesus. Tá? Ame o teu próximo como a ti mesmo. O ansioso quer amar o outro sem amar a si mesmo. Como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? Como que eu vou dar algo a alguém Que eu se não tenho. que eu não tenho, né? Então, e a ansiedade gera... Você quer ver uma coisa interessante? Já falei da fibromialgia, já falei da artrite reumatoide. Você sabia que uma grande parte dos divórcios é causado pela ansiedade? Pessoas que se amam, como nós falamos agora, como é que você falou agora, como é que eu vou dar ao próximo aquilo que eu não dou a mim mesmo? Casais que se amam se separando por causa da ansiedade, porque quer que o outro faça de uma forma que ele não faz, e os dois não param para dialogar, porque quem é ansioso não dialoga. Não está presente. Não está presente nele. E como é que ele vai perceber o outro ou a outra pessoa? Então, a ansiedade leva a divórcio. Eu pergunto muito aos meus pacientes, quando estão passando por um processo de divórcio, estão ansiosos, depressivos e vêm fazer uma consulta. Eu pergunto para a mulher, você não ama mais o fulano? Não, doutor, o senhor não entendeu, ele é muito chato, ele é muito enjoado, ele é muito bravo, ele é muito isso e aquilo. Eu falei, não foi essa a pergunta. Eu perguntei se você não ama mais essa pessoa. Porque é possível a gente observar essa ansiedade, e eu falo para os meus pacientes, se você tiver 0,5% de amor pela outra pessoa, você vai refazer esse seu relacionamento, vocês vão viver felizes e a ansiedade vai desaparecer. De vez em quando vai discutir? Vai. Às vezes não vai concordar nas ideias? Não vai. Mas o ansioso, ele quer que o outro concorde 100% nas ideias. Tá? E a melhor forma de um divórcio ocorrer é se você fizer tudo que o outro quer do jeito dele. Fica chato. Aí vai ter que ser você. Se você mesmo quiser ficar com você, não precisa ter outra pessoa. Não precisa né? ter outra pessoa. Então, você consegue perceber, Claudio Amir, e os nossos ouvintes, assim, ó, o quanto que a ansiedade faz mal? Desde uma dor no corpo a um divórcio. Uma autodestruição. Uma né? autodestruição. Então, por favor, se você sofre de ansiedade, nós estamos aqui te dando dicas, queremos que você se ajude. Sabe, tinha uma frase, eu acho que vai caber bem junto aí, vai casar, né? Tem uma frase que diz, né? Quando eu mudo, o mundo muda ao meu redor, né? Perfeito. Porque quando a mudança, quando eu me encontrar comigo mesmo, né? E o interessante é que a microsemiótica, através da íris e a terapia flor de íris, foi criado, né? A terapia para a íris, para o ser humano poder se voltar a si com mais mesmo. rapidez, né? Mas nós não falamos que os olhos são a janela da alma? Quando nós observamos a íris, além de observar esse corpo físico, além de observar a psique, é observado a alma humana. Porque através da íris é possível observar as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas energias. Como a íris revela, Claudio Amir, algo que eu acho fantástico, o melhor de todos os curadores, tá? Que vem através da terapia flor de íris, mas a terapia flor de íris nos leva a conhecer o melhor de todos os curadores, que ajuda muito na ansiedade, que se chama o amor. Existe o amor filias, que é o amor crístico, o amor storge, que é o amor consanguíneo, e existe o amor de Eros, que é o amor conjugal, e o amor ágape, que é observado através da pupila. Como eu falei anteriormente, como é que tamanho é a tua pupila? É uma pupila pequena. Eu estou buscando o amor de Deus fora, enquanto que deveria estar voltando para dentro. Minha pupila é muito grande. Eu estou pensando que Deus só está dentro de mim, enquanto que também ele pode estar fora. Então existe uma estrada, uma via de mão dupla. Então a íris eu quero condicionar naquilo que eu acho. E não é assim. E na verdade é livre, né? É livre. É essa que é a parte. Mas muito legal, Claudio Amir, esse nosso bate-papo. Eu não sei o que as pessoas estão pensando ou vão pensar, mas assim, existe um fator que é muito importante que a íris nos ensina, que são duas situações. Viver a realidade. Eu pergunto muito aos meus pacientes, você vive na realidade ou você vive na fantasia? Quem vive na fantasia é um ansioso. É ansioso. Tá? Mas quando você passa a viver na realidade e na verdade, a tua vida começa a se transformar. Esses são dois pontos fundamentais. A verdade liberta, né? E nos liberta. Nós estávamos conversando antes aqui, né?
Eu até fiz a pergunta para o doutor Godaldo, como é difícil viver o presente, né? Estar presente, né? Se desligar de tudo e tu tá presente contigo. Isso que aconteceu na pandemia, na verdade, que a pessoa ela teve que se olhar e se enfrentar. E o legal, gente, não precisamos deixar acontecer uma situação, né? Algo para que eu possa me encontrar. E a microsemiótica, ela veio, né, e está se desenvolvendo, cada vez vem outros mapas, outros estudos, e tudo ligado, e toda a terapia que a gente faz é para auxiliar esse processo, que a pessoa ela venha se desvencilhar, sair da condição que está, que ela se colocou, ou pelas coisas da vida, pela nutrição, ou pelos meios, né? A Iris vai revelar, a microsemiótica revela a causa. A causa. Né? E aonde atuar nessa causa. Isso que me encanta dentro desta área, né? Que eu também me encanto muito já, há 40 anos eu falo assim, né? Eu estou há 20, né? Então... estamos meio a meio. Né? Porque eu observo muitas pessoas tomando calmante, medicamentos para não se conhecer. Se uma pessoa passou um trauma, um estresse muito grande, um luto, pode ser que ela precise de um calmante, mas isso não vai resolver a ansiedade, nem o sentimento de trauma, de perda que levou. Então, nós precisamos realmente enfrentar. E outra coisa que essa pandemia trouxe da ansiedade, que eu estava aqui me recordando. Nós estamos aqui, 2 amigos, batendo um papo sem celular. Você observou que um outro fator que eu peço aqui a todas as pessoas que estão assistindo esse podcast. Cara, vamos desintoxicar da parte da mídia um pouco? Da condição. Da condição. Eu mando uma mensagem para alguém, a pessoa não deu a resposta em 30 segundos, meu Deus do céu, ela não gosta mais de mim. Já está gerando ansiedade. Já está gerando ansiedade. Para um pouquinho. Vamos bater um papo. É tão bom. Outro fator que tira ansiedade. Fazia tempo que a gente não se via, hoje nós nos demos um abraço, que bom ter esse contato humano. O toque. Tem famílias ansiosas que o filho está no quarto conversando com a mãe ou com o pai pelo celular que estão na sala. Quando se dá conta, o filho já está saindo de casa e está casando, e nem viu. Então, a ansiedade, eu volto a repetir as palavras que você falou. Estar presente no presente. É esse um fator. Então, que é o teu sonho? Qual que é o teu objetivo? É viver bem? É receber e doar amor? É ser saudável? Porque é tão bom ser saudável, é tão bom nós caminharmos. A ansiedade a gente pode começar a melhorar, como nós falamos anteriormente, gratidão. Você já agradeceu pelo fato de você caminhar? E se você não caminha, de repente, até de alguém que te ajuda. Então, para ajudar a melhorar a ansiedade, esse é outro fator interessante que se chama gratidão. Mas a minha vida está ruim, falta isso, falta aquilo. Cara, comece a observar o que você tem de bom. Só o ato de respirar, você já pode agradecer. Já pode agradecer. É interessante, me veio na mente aqui, né? Vamos pensar o seguinte. Deus ele criou esse dia exclusivo para o nosso tempo. Sim. Para nós usufruir e viver ele. E às vezes estamos querendo viver uma coisa que não existe ainda, né? Quer dizer, não está nas nossas mãos para nós poder tocar. Quem disse que nós vamos estar vivos amanhã? Né? Quer dizer, o que me pertence é o hoje, porque às vezes a pessoa está se projetando, está vivendo algo que não é real. E daí quando eu chego lá, está vivendo outro. Quer dizer, quando vai começar a viver, né? Começa a viver a tua vida. É fácil, não é? Você já observou que as pessoas postam só comendo estrogonofe, grandes festas, outras coisas? Esses dias atrás, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu e a minha esposa, nós pegamos a bicicleta e fomos dar uma volta na orla da praia. Aí chegamos lá no final da praia, estava um final de tarde bonito, postamos uma foto, um bom final de semana a todos. Voltando para casa, uma pessoa passou na frente da bicicleta, minha esposa caiu da bicicleta e machucou o joelho. Tá? Mas todo mundo deu os parabéns para aquela foto, para aquela imagem, que casal bonito que isso. A primeira foto ali, a foi primeira foto. Foto tirada na... Mas a segunda foto, quando ela caiu e machucou o joelho, ralou tudo, nem nós postamos. Então estão vendendo coisas prontas, até mesmo o Clodoaldo faz isso às vezes, né? E gera ansiedade. Nossa, que vida boa, que vida linda, isso, aquilo. Mas ninguém falou que muitas vezes nós temos desafios a serem vencidos. Fazer
Andada de bicicleta de 10 quilômetros só mostra quando chega no final. Mas a realidade Mas não. a realidade não. Então, viver a realidade cura a ansiedade. Sabe que ontem nós estávamos em outro sócio, numa outra empresa, a gente estava em São Leopoldo, fomos lá fazer um negócio lá. E retornando, nós paramos num posto de combustível, a gente conversar ali e tal, né? E chegando no posto, olhei lá, tinha um cara sentado lá, né? Pensei que tinha acontecido um acidente ou algo, né? E vi as pessoas ao redor ali, né? Tudo perturbadas. E eu olhei, fui chegando perto, e vi que a pessoa estava tendo um infarto ali, né? Tava uma crise de ansiedade, de pânico. Tão grande. Daí eu, né? Indaguei para ver o que estava acontecendo. E eles me passaram ali, né? Que estava tendo uma crise de pânico, né? De ansiedade. A respiração. Né? Ninguém, tava todo mundo ao redor ali observando o cara, né? São leigos também, né? Leigos também, né? Mas o simples, cheguei nele, toquei nele, né? Toquei, disse, pode respirar agora. Inspira. E a pessoa foi. Ele foi acalmando. E à noite eu mandei para ele, cara, tô super bem. Quer dizer, estavam todo mundo ao redor, o simples fato de não estar presente, muitas vezes, de não estar ligado, né, num assunto desse. A gente sabe, uma coisa é tu saber, outra coisa é tu entender. Perfeito. Porque uma coisa tu sabe, não, eu sei, é só respirar. Mas outra coisa tu entender. Mas quando eu estou ansioso, numa crise de pânico, do toque, eu não consigo fazer isso. Claudiomir, eu estou prestando atenção num outro fator, que até esclareceu alguma coisa, que é o seguinte: nós aqui não estamos falando em nenhum momento, e às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas qual que é o remédio para melhorar a ansiedade? Olha, você acabou de falar respirar. E nós não falamos, pessoal, sobre medicação, porque existe uma terapia específica chamada terapia flor de íris, que é uma terapia que é de prescrição do profissional da área da saúde que deve passar por uma consulta. Esse negócio de estar comprando remédio por aí na farmácia, você gasta dinheiro, piora a tua ansiedade e não resolve. Então, quando você precisar de ajuda, tá, procure um profissional qualificado, habilitado. E eu falo aqui, junto ao Centro Conectude, que é o seguinte: se uma pessoa que está nos assistindo morar lá em São Paulo ou no Maranhão, ela pode entrar em contato aqui com o Conectude, que você vai informar o melhor profissional da área dela, ou na região dela, ou se for o caso, pode até mesmo fazer online. Então precisamos parar, pessoal, também, que gera muita ansiedade, de se automedicar. Procure o profissional da área da saúde. Ah, quem é o melhor profissional da tua região de microsemiótica irídea, terapia flor de íris? Ah, eu fulano. Nós informamos com o maior prazer. É que uma mensagem, né, que o senhor está falando, é interessante. Por que ele está falando essa questão de se automedicar? Isso é a questão do individualismo, tá? Porque a pessoa, o egoísmo, ele faz com que, eu, né? Eu me resolvo sozinho. Eu me resolvo, né? Não é assim? Na verdade, sabe que eu tinha problema esse dia na parte elétrica? O que eu fiz? Chamei um eletricista. Sim. Não vou chamar um advogado, não vou chamar, né? Porque o meu problema era na parte elétrica. E isso é legal, porque cada um tem o seu dom e a sua capacidade. Sim. Então vamos buscar aquele realmente que possa vir nos auxiliar, nos ajudar naquilo que nós estamos precisando. Que seja verdadeiro. E nós precisamos um do outro, né? Nós temos a necessidade, por isso que nós precisamos viver, o que ele falou hoje, a questão do abraço, né? A importância de um abraço, o toque, né? Por mais que um amigo, imagina, o Clodoaldo, ele fez, dá quantos quilômetros daqui daqui? 400? Quase 400, 380, 400 quilômetros, vamos dizer assim. Imagina a honra, né? Ele veio aqui para me dar um abraço, gente, né? Para dar um abraço, para ver os seus filhos, né? Para ver a sua esposa, Dani. Isso tudo é bom, é família. Família é um grande fator de saúde. Prioridade, gente. Padrão de prioridades, quer dizer, qual que é o propósito, né? Quando a gente não está no propósito, está vivendo a vida, não se percebe a questão daquilo que é importante, a amizade, aquilo que é real, verdadeiro. Que não tem preço. Que não tem preço, que não é na quantidade da amizade de seguidores, né? Mas que quando você precisa realmente, você está, dar um abraço, conversar com alguém. Isso, colocar a verdade. Eu digo assim, amigo verdadeiro, as pessoas quando se amam não esperam nada do outro. Eu tenho um ser, né? Não é uma pessoa que eu amo muito, que me ensinou muito. Eu tenho um gato há 14 anos.
para a idade de um gato, ele está velhinho. Sim. E eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim, né? Pelo que eu percebo. Ele vem dormir no meu braço à noite em casa. Ele não me oferece nada que não seja o amor. Olha só. Né? Ele Sim. não tem, eu vou te Não dar tem um pensamento, presente, não eu não vou tem- dar. Não, ele vem e me abraça. E é um amor muito grande. Ele não cria nenhuma expectativa, Não, nada. não cria Ele nenhuma vem expectativa, ele espontâneo. vem, né? E nem eu espero dele, nem ele de mim. É só a verdade. Cláudio Mir, eu quero esclarecer mais uma coisa aos seus ouvintes. Aproveitando que você falou agora de ansiedade, nós falamos de família. Eu quero mostrar um mapa. O Cláudio Mir, ó. Oi, esse aqui é o teu mapa que foi mandado para você. Esse mapa aqui só tem os que são master, tá? Mostrar para o pessoal aqui. O que eu quero mostrar com esse mapa, até para esclarecer as pessoas quando vêm consultar por ansiedade? Essa situação aqui dos gêneros, quando a gente examina uma pessoa, e aí vem os problemas de ansiedade de família, a gente vai observar como é que é a relação dessa pessoa com o pai e com a mãe dele. Porque quando eu tenho um problema com o pai, e pai é disciplina, eu posso gerar muita ansiedade. Ou com a mãe é fonte. Pessoas ansiosas com problemas financeiros têm problema com a mãe. Tá? Se não quiser vir consultar, não tem problema. Mas se você resolver ter o problema com a mãe, já vai resolver Olha muita só, coisa. só essa dica aí, gente, Tá? hoje já. Então, é trabalhar muito o perdão com pai, com mãe, o entendimento. E isso só um profissional qualificado como você consegue fazer isso numa consulta. Que é o fundamento, que né? é o fundamento. Perfeito. Então, pessoal, solução tem. Para ansiedade, para depressão, para todos os problemas tem solução. Eu sou muito grato pelos problemas que eu já passei. E eu entendo segundo a minha parte, quem tem muita ansiedade ou depressão. Porque eu tive a graça, eu falo assim, uma graça, de há 29 anos atrás ter passado por uma depressão. E só quem passa, e olhando no olho da pessoa, eu falo assim, só quem passa por um problema pode ter condições de tentar, de conseguir ajudar o outro. Porque eu mesmo atendia meus pacientes e pensava assim, com depressão, isso há 30 anos atrás, será que é verdade? Será que não está criando uma história da mente? E quando você não cuida de você, quando você não vive o presente, quando você não tem gratidão à tua fonte, ao seu pai, à sua mãe, por piores que eles tenham sido, quando você está muito ansioso, quando você está trabalhando demais, quando você não cuida de você, começa uma ansiedade, começa uma irritabilidade, te leva à depressão, te leva a síndromes do pânico e te leva a doenças crônicas. Quando uma pessoa tem raiva, e quando a gente examina uma íris e encontra um sinal chamado ponto de defeito, que é um sinal que pode levar à oncologia, antes de chegar no problema oncológico, existe uma raiva muito grande, que a ansiedade causa. Então, cada sinal irídeo tem essa parte. Então, eu peço para as pessoas que nós não vamos conseguir atender todas as pessoas. Não estamos aqui para fazer propaganda de atendimento, que graças a Deus nós temos uma clientela e temos uma agenda cheia. Graças a Deus. Não é tanto que a gente fala, onde é que você morar, se a gente conhece um bom profissional, a gente indica. Mas é isso que eu quero que as pessoas comecem, só dar esse ponto. Que você deu o exemplo, Claudiomir. Respirar. Como você deu o exemplo daquela pessoa que estava tendo uma síndrome de pânico antes. Começa a respirar. Quando eu inspiro divino, a Cristo. Quando eu expiro, eu estou soltando às vezes coisas que eu não preciso mais. Inspirar, respirar. Deus criou rios de água, não criou de refrigerantes, não criou de cachaça, não criou de cerveja. Toda pessoa ansiosa é desidratada. Então, o ansioso precisa se reidratar. Então, vamos lá. Respiração, como gente. Inspira o ar, solta. Beba muita água, líquidos saudáveis. Faça exercícios moderados, mesmo sem vontade. Sabe que o Pilates a gente aprende muito. Sim. Aqui, né? E eu fiquei tão feliz que aqui no Conectude tem Pilates. Tem Pilates. Né? E aqui eu aprendi a respirar da forma certa. Aqui, né? E fortalece. Fortalece e te dá vida, né? Isso. Então, olha lá. Respirar, hidratar
exercícios que te dão prazer, alimentação de gente. A Bíblia diz, usufrua, né, do melhor. Do melhor. Mas as pessoas, elas não percebem que elas estão comendo o pior, né? O pior. Mas elas querem ter mais qualidade de vida com o pior. Não vai conseguir. Se eu botar gasolina ruim no meu carro, ele não vai andar. E o quinto ponto que eu trabalho muito e sei que você trabalha também, a fé em Deus. Porque se eu não tiver um equilíbrio espiritual, e aqui eu não estou falando de religião nenhuma, quero que as pessoas busquem a verdade e vão se encontrar. A verdade liberta. A verdade liberta, não é? Então, encontre uma espiritualidade saudável. Mas a pessoa que se encontrar, né, se encontrar consigo, porque a conversão, na verdade, né, que a Bíblia nos orienta, a conversão é parar de viver o amanhã, o ontem, hoje, é viver o presente, mas olhar para voltar para si, para a sua essência de quem eu sou. E começar a ser eu mesmo. Ser eu mesmo. E quando você faz isso, você não consegue sozinho, você vai consultar e vai fazer esses 5 pontos que eu coloquei. Claudio, eu gosto de fazer algumas caminhadas. Quando eu vou dar uma dica minha, tá? Não sei se estou certo ou não, mas assim, que me ajudou muito, porque eu tive depressão. Quando eu inspiro, eu mentalizo Jesus Cristo. Olha só. Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. E quando eu expiro um problema que eu tenho. Então eu puxo uma palavra, Jesus Cristo, que é o que resolve tudo. E quando eu expiro, eu posso expirar ansiedade. Bota aqui para fora que pra não fora serve. que não serve. É tão simples. Mas se você chegar em casa de noite, sentar na frente da televisão, deitar no sofá, nada vai acontecer. E você é 100% responsável pela sua vida. Nós estamos dando hoje um caminho. Você pode seguir ou não. Assuma, você mesmo, né? Gente, muito bom, né? Então, muito bom. Passa rápido. Passa rápido. Tá? As considerações finais aí, as dicas, já deu umas dicas, né? Gente, olha, de grande valia, né? Que vai fazer a diferença mesmo, mas só faz diferença para aquele que pratica, que tem ação. Perfeito. Se não tiver ação... E nós estamos falando de ação mínima. Mínima. É a mínima Tomar coisa. um copo d'água a mais por dia. É mínimo, né? É o mínimo que você possa fazer por você, mas que vai te gerar um resultado até para solucionar vários problemas que você acha que você tem. Né? Porque nós achamos e pensamos, porque a ansiedade, como ele estava falando, quando você está ansioso, a sensação de que você está com dores, muitas vezes, né, no pensamento, e vai até gerar dores, Sim, né? vai gerar dores. Mas agora, quando você começa a fazer o básico, se voltar... Eu cito um exemplo, né? Digamos que eu estivesse vindo para cá e você errou o caminho aqui, né? Certo. Pegou uma estrada, de repente, que não iria... Mas quando você caiu em si, peraí, eu acho que não é esse caminho. Eu vou corrigir o caminho. O que você vai fazer? Né? Caiu, se deu conta que ia fazer. Vai ter que voltar, não vai ter que voltar? E vai ter que fazer a correção. Vai ter que fazer a correção. Então volta até onde você pegou o caminho errado e recomeça de novo. Não tem problema nenhum. Nenhum. Não é feio voltar atrás e começar de novo. Pode. Pode. Né? Volte, não tem problema. E restabeleça. Comece aonde você se perdeu. Volte, não tem problema. Se você tiver dificuldade, estamos aí para lhe ajudar. Claudio, eu fico muito feliz de estar hoje na sua casa, no Centro Conectude. E eu vou olhar no olho de cada pessoa que está nos assistindo e dizer assim o seguinte: busquem sabedoria. Busquem sabedoria divina para viverem uma vida plena. O que vocês precisarem, o que vocês necessitarem, tenho certeza que o Claudio Lang está aqui no Centro Conectude para ajudar de uma forma que eu te adoro por causa disso. Tá? Com amor e com verdade. Muito obrigado. Quero tocar na tua mão, quero dar um abraço e vamos se despedir do pessoal. Esse é um dos grandes remédios. Gente, muito obrigado. Tá? Eu quero dar um presente aqui, né? Pode vir aqui a Dani, trazendo um presente aqui. Então, Dani pode entregar aqui para o nosso amigo, nosso compadre. Então já. Deu certo? Então já vou usar agora. Um abraço. Mostra ali então Tem que tirar o óculos. Gente, olha só que bacana, gente. Estamos finalizando aqui, né? A gente decidiu, né, de começar esse projeto aqui. Nós não sabíamos que ele viria, né?
E como nós estávamos falando hoje, eu e ele, né, na sala, e ele disse que quando a gente se propõe, a gente começa a viver a vida, as coisas começam a vir e as coisas vão acontecendo como deve acontecer. Como deve acontecer. E o interessante, se nós simplesmente não atrapalhar... Dá tudo certo. Gente, muito obrigado por estar nos acompanhando. Continua aí no nosso canal, tá? Que tem muita coisa boa ainda vindo por aí.